Então, são duas palavras que estão sendo trabalhadas e deve ser desenvolvida em nós, que é o fato do respeito, de você respeitar, né, o direito, né, a vez do outro. E o trânsito é feito disso. Se você, não só o trânsito, a vida, né, a vida ela é feita justamente de respeito. Né? Se você não souber desenvolver isso, não souber trabalhar isso na sua vida, respeitar o direito do outro, né? Com certeza a convivência, com certeza ela não vai ser boa. Então nós precisamos ter essa consciência que o respeito e a responsabilidade ela precisa partir de cada um de nós, tá certo? Então eu tenho aqui alguns dados, né, com relação ao trânsito, às vítimas, né, do trânsito. Por ano, né, 35 mil pessoas perdem a vida no trânsito. 35 mil pessoas. Talvez a gente olhando o número, né, para algumas pessoas pode não representar nada. Né? Talvez seja somente uma estatística. Mas realmente isso vai representar algo quando essa vítima ela está próxima a nós. Quando é o pai, quando é a mãe, quando é o irmão, quando é alguém que amamos, que às vezes por conta, né, de uma imprudência, né, de alguém que tomou uma decisão errada de desobedecer, por exemplo, meia velocidade da via, e por conta disso vidas são interrompidas, sonhos são interrompidos, né? E como a professora leu, o trânsito é uma via de mão dupla, o respeito é isso, certo? Então o que acontece? Eu vou falar aqui, né, de alguns fatores, né, que causam um acidente. Né? José Aurélio Ramalho, que é o diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, ele diz que o acidente ele não acontece. Né? Não é algo que vem e acontece, mas sim são frutos das escolhas, né, de cada um. Então, quando um exemplo, quando o teu pai, a tua mãe, ou um condutor, o seu tio, alguém aí da tua família, né? Talvez você que está nos assistindo, participando, né, dessa palestra, você toma uma bebida alcoólica, você ingere bebida alcoólica e decide pegar o seu veículo, né, para dirigir, é uma escolha sua. Você sabe que, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é proibido você ingerir bebida alcoólica, né, substâncias, né, que venham comprometer a sua coordenação motora, né, os seus sentidos, e você pega, entra dentro do veículo e decide, né, arriscar. Então, quando você toma uma decisão igual essa, o condutor ele está arriscando, ou seja, ele está assumindo todos os riscos daquilo que poderá acontecer. Então, quer dizer, no trajeto que essa pessoa vai percorrer, muitas coisas podem acontecer. Pode atropelar alguém, né? Pode atropelar uma criança, um idoso, um adolescente. Né? Então, a escolha, a decisão é nossa. Para que nós tenhamos um trânsito melhor, né, nós temos que desenvolver, de fato, essa consciência em cada um de nós. Né? Quando você entra dentro do teu veículo, né, que você decide obedecendo e colocando, usando o acessório que é o cinto de segurança, você está contribuindo para que o trânsito seja melhor. Entendeu? Então, é isso que o Maio Amarelo veio trabalhar, né? Essa consciência, que cada um de nós somos responsáveis, né? Quando você decide fazer a coisa certa, quando você decide fazer a coisa correta, né? Então, quer dizer, as consequências elas vão ser boas. Né? Na nossa vida, elas são feitas de escolhas. Né? Então, quando você faz escolhas boas, você vai colher frutos bons das suas escolhas. Né? Então, a criança, o adolescente, ele já tem que aprender de agora, né? Que as suas decisões, as suas escolhas vão trazer os resultados que você realmente espera. Se você proceder bem, né, com certeza você vai ter, de fato, né, frutos bons. Então, o fruto que nós queremos colher é justamente um trânsito mais seguro. Na nossa cidade, nós temos muitos exemplos, né, que não devem ser
seguido. Hoje a gente vê pessoas que pegam o veículo, né, usa o celular, né, dirigindo, né, não vai ter a atenção necessária para que ele perceba, né, algo à sua frente ou à sua volta. Né? Então, o acidente ele é causado por 3 fatores. Eu quero falar aqui sobre esses 3 fatores. Né? A imprudência, a imperícia e a desatenção. Então, a desatenção, por exemplo, é causada justamente quando você está falando ao celular e você não tem hoje como estar dirigindo, falando e muitas vezes digitando lá no WhatsApp, né? E muitas vezes colocando em risco a sua própria vida. Né? Então, muitas pessoas têm perdido a vida por quê? Por falta de atenção. Então, o trânsito, ele precisa que o condutor, a pessoa que está andando, mesmo a pé, ele tenha essa atenção. O pedestre mesmo, que é considerado hoje, né, uma pessoa vulnerável, porque num acidente de trânsito, geralmente ele leva pior. A mesma coisa do motociclista, a pessoa que anda de moto. Então, quer dizer, num acidente, geralmente, ele é mais prejudicado. E essa consciência a gente tem que ter. Nós precisamos ter atenção quando estamos andando na rua. Né? Você, criança, que muitas vezes vai sozinho para a escola, ou às vezes vai comprar um pão. Né? Você que está andando a pé ou de bicicleta, você vai atravessar a rua, procure atravessar na faixa de pedestre. Né? É um lugar seguro, né? Foi feito justamente para que ali o pedestre possa atravessar com segurança. Mas essa faixa ela só vai ser segura de fato se tanto o pedestre como o condutor do veículo automotivo ele faça a sua parte. Por exemplo, qual é a parte do pedestre na hora de atravessar uma via? Né? Principalmente quando ele está usando a faixa de pedestre. Sinalizar, parar primeiramente, observar, né, dar o sinal de vida para depois atravessar. Muitos pedestres, eles querem atravessar sem olhar para os lados e muitas vezes, quando vai atravessar na faixa de pedestre, simplesmente ele passa. Né? Então, quer dizer, ele não está contribuindo. A responsabilidade que ele tem é grande também em fazer a sua parte. Né? De poder parar, de poder esperar o veículo parar para que ele possa atravessar com segurança. Então, o que acontece? Isso está tudo em volta dessa questão da atenção que nós precisamos ter. O condutor, se ele estiver falando ao celular ou muitas vezes digitando, ele não vai perceber que há um pedestre querendo atravessar. Né? Então, o trânsito ele é feito justamente disso, de atenção, de gentileza, né? Onde você deve ser gentil. Muitas vezes, né, o condutor está no trânsito, né, alguém quer atravessar, alguém quer ultrapassar e faz de tudo para dificultar. Né, quando entra dentro do veículo, ele se transforma e se acha poderoso, ele se acha uma pessoa invencível, imbatível, e nós temos que ter essa consciência que não. Somos pessoas, somos seres humanos, e como seres humanos nós temos que ter o maior cuidado, a maior atenção, porque o que está em questão é a vida, que é o maior patrimônio que nós temos, é a nossa vida, certo? Então, o que acontece? A atenção é algo indispensável no trânsito. Então, se você está andando, às vezes não está bem, né? Está, às vezes, com alguma dificuldade, passando algum problema, né? É aconselhável que essa pessoa ela não saia, né? Fique em casa, ou se for sair, não dirija. Né? Peça alguém para dirigir para você. Né? Se a pessoa não teve uma noite boa de sono, não é aconselhável também essa pessoa dirigir, certo? Porque ela não vai ter atenção, ela não vai ter o domínio, né, do volante ali, não vai ter essa consciência do que de fato está acontecendo, não, ela não vai ter a percepção, não vai responder, né, o seu organismo, né, a sua visão não vai responder rapidamente para que a pessoa ela possa frear, para que a pessoa possa realmente parar no seu veículo. Então, a atenção é algo indispensável no trânsito e nós temos que ter essa responsabilidade, tá certo? Então, uma das coisas que a gente tem percebido aqui mesmo na nossa cidade é o número de condutores que estão transportando crianças
sem observar o Código de Trânsito Brasileiro, certo? Geralmente dirigindo com a criança no colo ou carregando a criança, né, o passageiro carregando a criança no colo, sem o uso de cinto, sem o uso da cadeirinha, certo? E isso está dentro da imprudência, né? A pessoa ela não está sendo prudente. O pai que pega uma criança, e eu já, por diversas vezes, tive que abordar veículos onde o pai estava com um bebê, né, criança recém-nascidas no colo e dirigindo, essa pessoa ela não tem condições de proporcionar segurança para ele e para aquela criança, certo? Então, muitas vezes, um cachorro, alguém atravessa na frente, certo? Esse pai ou essa mãe que está fazendo isso, essa pessoa que está fazendo isso, geralmente vai ter que frear bruscamente e essa criança vai se machucar. Já teve até casos de crianças que foram, né, mortas, né, foram vítimas, né, dessa imprudência de adultos que acham que está fazendo uma grande coisa em colocar a criança no colo, certo? E sair por aí dirigindo, né? E aí quando você para o condutor e diz, não, mas é bem de pertinho, rapidinho, certo? Esse rapidinho, esse que a pessoa às vezes está pensando, é suficiente para que aconteça um acidente, certo? O acidente, você não tem como prever o acidente. É por isso que a palavra é acidente, algo que acontece de forma inesperada. Porém, quando nós assumimos os riscos, fazendo a coisa errada, certo? Nós somos responsáveis pelo que vai acontecer, certo? Então, quando o seu pai, a sua mãe, o seu tio, alguém, né, pegar uma criança, colocar no colo para sair dirigindo, né, falem com ele, né? Oriente ele a usar a cadeirinha, né, a fazer esse transporte de uma forma segura, certo? Então, o Código de Trânsito, lá no artigo 168 do CTB, ele prevê multa, né, para esse tipo de conduta, certo? Então, outra coisa aqui que a gente vai estar falando aqui sobre a questão da imprudência no trânsito, né, e que tem gerado muitas vítimas, certo? É a alta velocidade, a velocidade excessiva, né? Aqui mesmo na nossa cidade, né, as nossas vias, dentro da cidade, certo? A velocidade máxima permitida, aqui, igual aqui dentro de Cristalina, seria 60 quilômetros por hora numa avenida. Porém, aqui na nossa cidade, eu acredito que essa velocidade não é uma velocidade segura. Acho que você andando aqui a 40 por hora aqui, tá ótimo, certo? E você vê muitas pessoas tomando uma decisão errada, equivocada, de pegar o veículo, usar para fazer racha, né? Pegar o veículo, por exemplo, os motociclistas mesmo, né? Conduzir com uma roda só, certo? Então, tudo dentro desse quesito aqui da imprudência, que é a causa de muitas mortes e de invalidez, né? Muitas vezes a pessoa não chega ao óbito, mas fica inválida, né? Uma pessoa que muitas vezes andava, tinha uma vida normal e agora vai ficar numa cadeira de roda ou vegetando em cima de uma cama por causa da irresponsabilidade de alguém que tomou, né, uma decisão equivocada, uma decisão errada. Então, nós precisamos fazer parte, né, desse trabalho de conscientização. Então, todos nós somos, né, fazemos parte desse cenário, certo? Uma das coisas que a gente vê, a questão da imperícia, né? Muitas vezes a pessoa não sabe conduzir o veículo, não é uma pessoa habilitada e quer dirigir a si mesmo, colocando em risco a sua vida e a vida de outras pessoas, né? Então, se você não é habilitado, se você não é uma pessoa que realmente está apto, né, a dirigir, né, então é bom que você espere o tempo, né? Na vida tudo há um tempo, tudo há um momento, e eu tenho certeza que você, jovem, adolescente, né, vai chegar o seu momento, vai chegar a sua hora. Então, o Maio Amarelo veio justamente para isso, é um trabalho de conscientização, para gerar justamente esse debate, né, como esse, como essa palestra, para que todos nós possamos proceder da forma correta, né, fazendo com que a nossa cidade se torne uma cidade mais segura, onde cada vez mais o número de pessoas vítimas da violência no trânsito diminua e que todos nós possamos gozar, né, das pessoas que amamos junto conosco, certo?
deixa eu ver aqui, tem um dado que eu quero trazer aqui para vocês, certo? A quantidade de pedestres, né? De pessoas, né, de ciclistas, né, de pessoas que têm perdido a vida, certo? No ano de 2019, nós tivemos aí mais de 6 mil pedestres, certo? Que foram mortos no trânsito, né? Um número grande, certo? No valor total de 35 mil, né? Pedestres aí morrendo no trânsito, justamente por desatenção, por imprudência e por causa da imperícia no trânsito, certo? Então, nós temos que desenvolver essa consciência, saber que se você não tomar essa responsabilidade para você, porque geralmente nós queremos esperar pelos outros, né? E, e algo interessante é que o cidadão, né, ele sempre fala muito sobre os direitos dele e esquece que ele também tem deveres, né? Então, acho essa consciência que tem que ser despertada. Eu não tenho só direitos, eu também tenho deveres, né? E um dos deveres, né, nosso é justamente respeitar as leis de trânsito, as sinalizações, né? A gente vê muito também aqui a questão do desrespeito às sinalizações, né? Que é algo que é a causa de acidentes, né? Eu mesmo, por pouco, se eu fosse confiar, né, no Código de Trânsito, né, se a gente fosse confiar nos condutores que estão dirigindo a nossa cidade, hoje eu faria parte da estatística, né, de pessoas mortas juntamente com a minha família. Aconteceu um dia pela manhã, estava levando meu filho para a creche e quando estava atravessando uma via, eu estava na minha preferencial e um caminhão que tinha que parar porque havia a sinalização lá ordenando que ele parasse, o sinal de pare, certo? E simplesmente aquela sinalização foi ignorada e se eu não paro, porque eu tenho esse costume, mesmo sendo a minha preferência, eu sempre dou uma freada, uma brecada, certo? E aquele veículo, aquele caminhão, né, passou a mais de 60 por hora e por pouco, né, o meu carro não vem a se envolver em um acidente. E se tivesse acontecido, eu tenho certeza que pela velocidade do caminhão, né, hoje eu e minha família, eu não sei o que teria acontecido, certo? Então, por quê? Porque alguém ignorou uma sinalização, certo? Então, a questão hoje aqui na nossa cidade é Tia, até que, minha irmã morreu. pois é, justamente porque alguém ignora, certo? A sinalização que é muito importante. A sinalização é a comunicação, certo? Daquilo que você pode fazer, daquilo que você não deve fazer, certo? É proibido, né? Não está dizendo para parar, então você tem que parar, né? Olhar, ouvir, para depois você prosseguir, certo? E aqui na nossa cidade, a gente tem que falar da nossa cidade, mas o Brasil, né, e o mundo sofre, né, justamente porque as pessoas elas não prestam atenção na sinalização. Quantas vezes eu já tive que parar veículo na contramão da via e a pessoa dizer, mas eu não sou da cidade, mas a cidade está toda sinalizada. Hoje o condutor ele não pode dizer que eu sou de Brasília, eu sou de Goiânia, certo? Porque a cidade toda ela está bem sinalizada. Se tem alguma coisa, algo que a nossa cidade avançou, foi com relação à sinalização, certo? Então, se o condutor ele realmente está andando atento, ele vai ver ali a placa dizendo que ele não pode, um exemplo, virar à direita, certo? Então, se ele está atento, ele vai ver, vai saber qual é a mão da via que ele realmente Que precisa coisa andar, boa certo? ouvir isso, Então, é algo infelizmente. importantíssimo Deixa eu que te se observe, falar, dessa atenção, tem certo? O alguns condutor precisa professores estar mais nossos atento que à não sinalização, daria para sair, certo? para poder Vamos entrar. partir aqui para outro tópico, né? Semáforo, né? Semáforo, muito desrespeitado. Quantas vezes a pessoa avança ali no sinal vermelho, certo? Aonde é para parar e ele avança, vai embora, né? E principalmente os entregadores que trabalham aí fazendo aí no delivery, eles
tem desrespeitado demais, né, a questão da sinalização, do Código de Trânsito Brasileiro, andam em cima da calçada, atravessam, né, os canteiros centrais. Então, hoje, o motociclista, ele acha que pode tudo, né, no trânsito, né? E muitas vezes ele causa acidentes, porque o pedestre muitas vezes vai atravessar uma via que é mão única, então ele olha somente para o lado que vem os veículos. E muitas vezes é surpreendido, né, por um motociclista ou às vezes por um pedestre, né, que não está respeitando, né, a mão, né? Ou seja, a mão daquela via, certo? Então, assim, a gente tem que trabalhar isso. Você é criança, você que andando com seu pai, se você vê andando na contramão, né? Converse com ele, fale para ele que ele tem essa responsabilidade, né, de fazer do nosso trânsito um trânsito mais seguro, certo? Tem aqui o Alisson. O Alisson está digitando aí o tempo todo aí, está atrapalhando, hein? Certo? Então, o que acontece? Então, o que acontece, pessoal? Então, a gente tem que ter essa consciência, certo? Que o trânsito, para ser melhor, a gente precisa estar cooperando, tá certo? Outra situação que acontece demais aqui, eu estou colocando muito aqui a realidade da nossa cidade, né? É os condutores que estacionam nos locais errados, né? Principalmente em frente ao banco, ao hospital. Se você observar, você vai ver que ali tem as vagas preferenciais, né? A vaga do deficiente físico, né? Das pessoas portadoras de necessidades especiais, o idoso, certo? Tem as vagas também que são exclusivas para o carro forte em frente aos bancos, e os condutores simplesmente, por causa da correria do dia a dia, né, se acham no direito de parar ali na vaga do deficiente físico, aonde foi escolhido ali de uma forma estratégica para quê? Para que o deficiente ele tenha um acesso facilitado ao banco, ao hospital ou até mesmo ao comércio, e que muitas vezes não é respeitado pelos condutores. Então, isso faz parte da empatia, né? E se fosse comigo, né? Será que eu ia gostar? Da minha vaga eu chegar ali com meu pai ou com a minha mãe, que muitas vezes não tem a mesma mobilidade de que um jovem, né? E a pessoa simplesmente desrespeita, estaciona o veículo em um local proibido, né? Então, hoje o condutor, ele geralmente não tem aquela consciência errada, equivocada, de querer evitar a multa, né? A campanha Maio Amarelo, ele quer trabalhar justamente essa consciência mais humana, de que não é a multa que você tem que pensar, você tem que pensar nas vidas que vão ser salvas, né? Nas vidas que vão ser preservadas quando você decide respeitar o direito do outro, né? O direito de ir e de vir, tá certo? Então, por isso que o tema é esse: respeito e responsabilidade. Pratique, né? Então, é algo que deve ser praticado. Para que realmente venha a ter resultados eficazes, precisa sim ser respeitado. Então, se o teu pai, se tua mãe, né, é jovem, tem a saúde perfeita, então não tem por que estacionar numa vaga preferencial. Então, são coisas que nós precisamos levar para a vida. Eu acho que se tem algo que tem que ser desenvolvido dentro da nossa casa, é justamente o respeito. O respeito ao próximo, ao respeito às pessoas mais velhas, ao respeito às pessoas que realmente necessitam de uma atenção de todos, tá certo? Então eu queria aqui finalizar e abrir, né, abrir aqui espaço para perguntas, né? Se alguém tiver perguntas a fazer, para que a gente possa estar respondendo, ok? Tchau, Lourdinha. Robson, só um minutinho, por favor. Sim. Ô, meninos, vamos parar com essas conversas paralelas aí no
no bate-papo que está atrapalhando, tá? Nada de gracinha e tudo de respeito, tá bom? Obrigada. Suave. Bom, Robson, foi feita uma pergunta aqui anteriormente. Sim. Um aluno perguntou assim, qual que é a idade da criança poder andar no banco da frente do veículo? Hoje com essas mudanças, né? Com as mudanças que aconteceu agora no nosso Código de Trânsito, né? São a partir de 10 anos de idade, né, tanto no veículo, no carro, como na motocicleta. Antigamente era 7 anos, né? E agora 10 anos de idade. Pessoal, agora vocês podem usar o chat para fazer perguntas. E tem outra coisa que a gente tem que observar, professor, que eu estava aqui esquecendo, é a questão da altura, né, do tamanho dessa criança. Tem crianças que são mais desenvolvidas, são maiores, e outras são menores, né? Então, também tem que ser observado isso. Se a criança for muito pequena, por mais que ela tenha a idade, né, eu tenho 1,75. É mais prudente você andar no banco de trás e, dependendo, tem ali a cadeirinha ou o suportezinho ali onde ela vai sentar em cima para ficar, né, ajustável ao cinto de segurança, tá certo? Professor Leandro, meu telefone está se carregando aqui. Robson, teve uma pergunta Sim. também. Se existe algum programa do governo para o amparo de pessoas vítimas de acidente de trânsito? Ótimo. Tem sim. Principalmente o seguro DPVAT, né, ele já é justamente para essa finalidade, certo? Então, uma das coisas aqui que a gente pode, que foi ótimo a colocação, a pergunta dessa pessoa, porque hoje, no nosso país, né, o valor que é utilizado para indenizar vítimas, né, do trânsito é muito alto, né? Outra coisa que a gente poderia realmente falar, que quando o condutor, quando uma pessoa ela assume essa responsabilidade, né, esse dinheiro que é gasto para indenizar vítimas do trânsito poderia estar sendo gasto, né, em outras áreas, né? Áreas essas que seria de benefício para todos nós. Então, um exemplo aqui mesmo, eu vou voltar aqui, eu acho que eu tenho aqui, ó, conforme a seguradora Líder, que era responsável pelo seguro DPVAT até 2020, no ano passado, os pedestres perdem apenas para os motociclistas, tanto em indenizações por morte, quanto por invalidez, certo? Então, sim? Hoje mesmo aqui eu não voltei aqui os valores, né? Eu preparei uma palestra e eu tenho até os valores, mas é muito alto, certo? Os valores que são gastos justamente para as pessoas que são vítimas, né? Que muitas vezes perde alguém, né? Ou que às vezes fica inválida, sem poder trabalhar, e essa pessoa muitas vezes, além de ela ter o valor lá, que é da indenização, essa pessoa muitas vezes vai ter que se aposentar, né? Vai ter que ficar recebendo por conta do governo, por invalidez, né? Por conta, né, de ser vítima do trânsito, certo? Então, muito boa pergunta aí, viu? Mais alguém? Eu tenho uma pergunta. Sim, pode falar. Não. A idade? Não, tô de boa. A idade para dirigir? A idade para dirigir aqui no Brasil é 16 anos, né? Tá louco? Na verdade, a idade para dirigir é 18 anos, certo? Agora, tem as exceções, né? 16 anos nos Estados Unidos. Essa idade é séria em outros países? Não entendi. Meu celular está desligando, você a idade de dirigir é séria em outros países?
No nosso país aqui, a idade mínima é 18 anos de idade, certo? Agora, tem alguns casos onde a criança, o pai muitas vezes vai e dá a ele, eu esqueci aqui, celular tá 20, vou sair. a emancipação, né? A pessoa me ajudou. Vamos aí, velho, o senhor tá 10%? A emancipação, e aí a pessoa, o jovem com 16 anos, ele vai poder dirigir, se o pai emancipar, né, esse jovem, tá certo? Mas a idade para a pessoa ir sozinha lá e poder tirar a sua habilitação é 18 anos. O meu tá 15, certo? o meu tá 15. Ah, entendi agora. A gente Bota sabe o que na celular pra realidade carregar a gente antes vê de hoje fazer ela não. muitos menores, né, Eu dirigindo, não, né? pô. Mas se for pego, inclusive não é só infração de trânsito, né? Também é crime de trânsito, Vai pra certo? cadeia. Assim como dirigir embriagado. Na verdade, quem vai responder é o responsável, né? Se o adolescente, se a criança for pego dirigindo, quem responde é o pai e a mãe, né? Ou a pessoa que entregou o veículo, tá certo? Robson. Agora Cuidado aí que o Capitão Levi vai prender vocês se vocês dirigirem, hein? Tá certo. Vai estar descarregando, Robson. Ok. até que anos que pode usar a cadeirinha? A cadeirinha, a cadeirinha é como eu falei aqui, né? A criança, né, até uns 4, 5 anos de idade, ele vai usar a cadeirinha dependendo do tamanho, né? E depois tem aquele que não é a cadeirinha, um suportezinho que coloca a criança em cima, né? Geralmente com 5, 6 anos ele já vai ter que usar, né? É como se fosse um banco que colocasse ali para a criança ficar em cima, né? O assento, né? O assento. Obrigado aí, viu? Professor Robson, meu telefone tá descarregando. Tá certo. Mas toda hora você fala isso? Eita, meninada. Nada é assim mesmo. Não, é porque toda hora pergunta, o tá professor. falando que o celular dele tá descarregando. Bota pra carregar. Resolveu o problema. Né? Pessoal, Aqui vamos fora que prestar nós atenção viajou. no palestrante. Deixa esses comentários Não. depois. Deixa eu te falar, gente. Pelo amor de Deus. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Vocês, crianças, né? Vamos nos ajudar, né, a trabalhar essa consciência aí com os pais, com os tios, né, com os avós, tá certo? E vamos trabalhar aí para que essa cidade seja uma cidade mais segura, para que o nosso trânsito seja um trânsito melhor, respeitando as vias, né, respeitando as sinalizações, respeitando, né, o uso obrigatório do cinto de segurança, respeitando, né, a distância de um veículo para o outro. Então, nós temos várias formas de trabalhar isso, né? Às vezes você não está ali diretamente conduzindo o veículo, mas você pode ser alguém que vai nos ajudar a trabalhar essa consciência, né, com os mais velhos, né, com os adultos, tá certo? Tá certo, professor Leandro? Acho que a gente já pode Vou sair. O meu tá finalizar aí, 16. tá certo? Pode sair já? Pra carregar, meu Deus. Com licença. Só um momentinho, Pode meter o pessoal. pé? O Pessoal, meu tá 16. calma aí. Pode ir embora, professor. Calma aí, pessoal. Vamos primeiro, né, despedir primeiro do palestrante, agradecer a presença dele, né? Falta de respeito a gente sair antes do palestrante. Bom, Obrigada, professor. Valeu, muito obrigada. Tchau, tem que ir. Valeu, tchau. Obrigada. Falou! Muito obrigada, agora eu tenho que ir. calma aí um Valeu. pouquinho agora. Espera só um momento. Muito obrigada, tchau. Ótimo. Bom, Giovana, bora jogar, Giovana. Bora. eu quero aqui agradecer, Robson, pela sua palestra. Foi muito, né? Certo. Orientou bastante a gente. Tudo é bom, tudo para o nosso ganho, conhecimento é bom. Agradecendo aqui em nome dos colegas também que participaram da live, tá?
Que você continue fazendo esses trabalhos aí, que é muito importante para a sociedade. Manda o ID. Muitas das vezes a gente peca por não conhecer, né? E é bom a gente sempre ter, né? E a importância do Maio Amarelo, né? Da condição do trânsito, que infelizmente, a gente tem ser campeão de acidente do trânsito no mundo, a maior parte por falta da educação, né? Então, estou aqui em nome da escola agradecendo a sua presença, agradecendo a presença também dos professores que participaram, que se dispuseram desse tempo, né? E deixo aqui agora para o Leonardo fazer algum adendo, a professora Lurdina também. Minha parte, só agradecer o Robson pela palestra, agradecer os alunos também que participaram. E é isso, muito obrigado, Robson. Continue aí com o seu trabalho, que é importantíssimo na condição. Por que não tem essa aula na aula? Não querendo reclamar, mas essa sala ao mesmo tempo, essa aula ao mesmo tempo que foi boa, foi muito tediosa. Realmente. Não, só fala de palestra, não sei o quê. Realmente. Professor, eu achei interessante. Não, cala a boca. Não era sobre palestra. Educação. Leandro, Eu não estaria aqui. Ô, professor. Não gostasse da palestra. Ô, pessoal, só um minutinho, por favor, que a professora quer falar, gente. Vamos desligar o microfone de vocês. 1%, eu só muito falar, moço. Robson, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela explicação. Foi de excelência, tá? Agradeço aos meus colegas, tá? Por estarem aqui nos apoiando, né, Leandro e Léo, né? Que nós somos uma equipe e fazemos a diferença todos juntos. E eu gostaria de pedir que nenhum dos professores, nem o Robson, saíssem para a gente fazer um print dos professores junto com o Robson. Tá certo. Tá? Então os alunos podem ir embora. Com licença. Muito obrigada por vocês terem participado, tá? Um beijo, até a próxima. De nada. Tchau, professora. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau. Oi, Tchau, obrigado. Tchau, professora. Giovana, você vai jogar Tchau, comigo, tá, professor. Giovana? Tchau, professor. Tchau, tchau.